mas eu já ia chorar antes de começar. Então eu desisti. Mas eu desisti mesmo. Não é uma despedida porque dia 19 de novembro o Contraponto vai ter uma ressurreição breve. Em vez de 3 dias, serão 3 semanas. Então, dia 19 de novembro, dia 26 de novembro e o primeiro sábado de dezembro. Não lembro. Dia 3 de dezembro. Okay? Dia 19 de novembro, segundo o Rony Dias, nós teremos um pessoal cantando aqui, etc. Então, todos estão convidados para a ressurreição do Contraponto. Bom, Gilles Lipovetsky, um filósofo francês da nossa época, é um dos que melhor descreve o momento que nós vivemos, chamada de pós-modernidade. E é interessante que ele cita 2 autores para definir uma ideia curiosa. O primeiro deles é Nietzsche. Ele cita Nietzsche dizendo: os modernos inventaram a felicidade. E ele cita Voltaire, que as palavras de Voltaire foram: a grande ocupação e a única que se deve ter é viver feliz. Livros, filmes, revistas, música, tudo hoje é produzido com essa ideia em mente. A necessidade de sermos felizes. O homem deve ser livre, o homem deve ser feliz. É quase que um imperativo moral a busca pela felicidade. Inclusive, parte da nossa Constituição, o direito da felicidade. O direito da felicidade. Só que é interessante porque essa felicidade que é promovida, ela é centrada num verbo que Erich Fromm dá um título do livro dele, né? Ter ou ser. Eles querem trocar o microfone. Pronto, Rony? A felicidade, essa busca pela felicidade é centrada num verbo que Erich Fromm denomina esse verbo muito simples, o verbo ter. Mas não se trata apenas de ter coisas materiais, se trata também de ter e suprir e saciar os desejos que nós sentimos. É interessante que quando nós abrimos a Bíblia no livro de Eclesiastes, Salomão diz que ele olhou tudo e nada do que os olhos dele desejaram, ele negou. Ele buscou todos os seus desejos. Quando nós vamos em Gênesis capítulo 3, verso 6, ali no contexto da queda do homem, a serpente oferece à mulher a chance de viver eternamente, coisa que ela já tinha, né? Que a mulher já tinha. E é dito no texto, Gênesis 3, verso 6, que a mulher olhou para o fruto, achou o fruto bonito e desejável aos olhos. E nós sabemos como a história termina. Ela come o fruto. Ou seja, essa coisa que os filósofos definem como uma marca, uma característica da pós-modernidade, a busca pela felicidade a qualquer custo, ela não é basicamente algo novo. É algo que acompanha não a pós-modernidade, mas a história do ser humano nesta terra. A busca por saciar os seus desejos. A busca pela felicidade. E é importante porque nós trazemos esse sentimento para dentro da nossa igreja, para a nossa religiosidade. E nós buscamos não Deus, nós buscamos um Deus delivery 24 horas. Aquele Deus que vai dar aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que você necessita e deseja naquele momento. Não importa o horário, não importa o que seja, Ele vai te entregar aquilo que você pediu. Não é o Deus que quer o que Ele quer, é o Deus que quer o que você quer. Não é o Deus que criou o homem à imagem e semelhança, mas é um homem que cria Deus à sua imagem e à sua semelhança. E nós trazemos isso para os nossos relacionamentos dentro da igreja, para a nossa maneira de orar, para a nossa maneira de cantar, para a nossa maneira de assistir o culto, e obviamente para os nossos relacionamentos pessoais e para o nosso relacionamento com Deus.
Mas a Bíblia apresenta a felicidade em uma outra faceta, uma faceta bem curiosa. Aqueles que trouxeram suas Bíblias, abram em Provérbios capítulo 8. Isso não é relevante, mas eu tinha escolhido outro texto e hoje de madrugada acordei e resolvi ler Provérbios. E quando eu li Provérbios 8, falei, é esse texto. E vocês vão perceber a complexidade e a beleza desse texto. Capítulo 8, a partir do verso 1, nós vamos ler alguns textos aqui, alguns versos do capítulo 8, lá diz assim: não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ele se coloca, junto às portas, à entrada da cidade. A entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Verso 8: são justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta. Verso 10: aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Verso 12: eu sou a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. Verso 15: por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Verso 16: por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que me procuram, me acham. Verso 22: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outreiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar e o seu limite, para que as águas não traspassassem seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no meu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão e são os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando que me ache, esperando as ombreiras de minha entrada, porque o que me acha, acha a vida, e alcança a favor do Senhor. E por fim, capítulo 9, eu ler com vocês o verso 5. Vinde, comei do meu pão, e bebei do vinho que misturei. Se vocês perceberem aqui nesse texto, a sabedoria, uma palavra feminina, Hormá, ela se personifica e ela tem uma série de atitudes e uma série de ações. Ela ama e deve ser amada, ela é buscada e deve ser achada, ela cria, ela dá vida, ela traz a morte, ela levanta e derruba reis e assim por diante. E quando você lê o Antigo Testamento e o Novo Testamento, essas características são relacionadas a quem? Ao próprio Deus. Ao próprio Deus. Então a sabedoria aqui é uma personificação da ideia de Deus. E é interessante porque, quando nós lemos lá no capítulo 8, verso 12, o texto diz assim em hebraico: eu sou a sabedoria. Eu sou a sabedoria. E é curioso porque esse epíteto ele é sempre usado para descrever a divindade. Não preciso ir muito longe, vocês lembram? Quando Deus aparece para o povo, o que Deus diz? Eu sou. E o complemento. Eu sou e o complemento.
E aqui a sabedoria diz: eu sou a sabedoria. Agora, um fator curioso aqui e relevante foi essa maior parte que nós lemos. Lá no verso 22 diz: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas. Eu fui seu arquiteto, e assim por diante. A sabedoria parece participar do processo de criação da terra. Certo? A sabedoria parece participar do processo de criação da terra. Agora, quando nós comparamos esse texto com outro texto, João capítulo 1, aqueles que tiverem suas Bíblias, João capítulo 1, a partir do verso 1. Nós vamos entender que a sabedoria não se refere somente à divindade, mas a um ser específico. Capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a sua vida era a luz dos homens. Mais um verso, o verso 10, diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Agora vamos comparar com outro texto. Abra um pouquinho mais na frente, Colossenses, por favor. Capítulo 1. A partir do verso 13, lá diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E para terminar essa comparação de textos, vamos abrir em Gênesis capítulo 1, verso 1. O verso que classicamente aqueles que gostam da Bíblia sabem decor, alguns até em hebraico sabem decor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Agora é interessante porque a primeira palavra da Bíblia é uma preposição. A preposição be. Bereshit. Reshit é um substantivo que significa princípio, primórdio, primeiro e assim por diante. E a preposição be, ela tem uma série de possíveis traduções. De, em e pelo. Nós poderíamos ler: em o princípio criou Deus os céus e a terra, que é a nossa tradução corrente. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós podíamos ler: do princípio criou Deus os céus e a terra. E nós poderíamos ler: pelo princípio criou Deus os céus e a terra. Vocês percebem que é essa leitura que Salomão quando escreve Provérbios, quando João escreve o seu Evangelho e quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, é essa leitura que eles fazem de Gênesis capítulo 1, verso 1. Pelo princípio. Por quê? Através de Cristo, Paulo diz, todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. E é por isso que Provérbios 8, vamos voltar lá, Provérbios 8. Por isso que Provérbios 8, verso 32 é tão relevante para entendermos o que é a verdadeira felicidade. O texto diz assim: agora, pois, filhos. Sempre impressionante quando Deus fala filhos, né? Agora, pois, filhos, ouvi-me. Ouvi-me. Porque felizes serão
ou são os que guardarem os meus caminhos. Ora, João capítulo 14, verso 6, o que Jesus declara acerca dele mesmo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Salmo 119, os primeiros versos dizem que a lei do Senhor é o caminho por onde deveriam andar os homens. Qual é o caminho para a felicidade? Qual é o caminho para a felicidade? O Messias, Jesus, o Cristo e a lei do Senhor. Sobre esses dois pilares, toda a Escritura Sagrada está construída. Outro fator interessante e importante, a palavra feliz, felizes, é a palavra ashrei, que não significa somente felizes, ela significa um processo. Não é a ideia de que felicidade é algo a ser atingida, é a ideia de que a felicidade é algo a ser desenvolvida, vivida, experimentada. É a ideia de movimento. Ou seja, a felicidade não é estática, felicidade não é o alvo, a felicidade é movimento. Felicidade é caminhar na lei do Senhor. Felicidade é caminhar em Jesus Cristo. Felicidade é caminhar guardando os mandamentos de Deus. Felicidade é caminhar crendo na graça de Jesus Cristo e sua intercessão por cada um de nós. Felicidade é andar no caminho, caminhar no caminho, ouvindo e guardando a lei do Eterno. São esses os caminhos bíblicos. E o ponto central desses caminhos bíblicos é porque eles culminam em Apocalipse capítulo 14, verso 12. A última e única mensagem que é dada a ser pregada no fim dos tempos. As famosas 3 mensagens angélicas. No finalzinho dessas 3 mensagens angélicas, tem um texto, verso 12, capítulo 14, verso 12. Lá diz assim: e esta é a perseverança dos santos. Quem são esses santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Que você entenda o que é a verdadeira felicidade. Que você entenda que a felicidade não é ter, mas caminhar no caminho. Que você entenda que a felicidade é mais do que uma busca incessante por satisfazer os seus desejos. É guardar a lei do Senhor, é cumprir a sua palavra. Que você entenda que a felicidade dos santos dos últimos dias é guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus Cristo. Que você entenda que você não precisa buscar felicidade. Você é feliz porque você está no caminho em direção à eternidade. Vamos orar. Eterno, nosso Pai, nosso Rei, nós te agradecemos, Senhor, porque através da Tua palavra, textos maravilhosos são revelados a nós. Nós te agradecemos pela sabedoria de Deus, Jesus Cristo, Criador dos céus, do mar e da terra e tudo que neles há. E nós te agradecemos, Senhor, porque Ele é a nossa felicidade. Nós te agradecemos porque, como diz a Tua palavra, a lei que é santa, justa e boa, ela também é a nossa felicidade. Que nós possamos entender, Senhor, que felicidade não é algo a ser atingido. Que nós possamos sair da hipocrisia que vivemos tantas vezes, de buscar satisfazer nossos desejos com coisas vãs. Que nós fixemos a nossa busca, o nosso movimento, o nosso caminho, no caminho que é Jesus Cristo. Senhor, toma-nos em Tuas mãos e faze de nós outros os santos dos últimos dias. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. E que essa comunidade viva uma experiência real com Deus, não um momento ou outro, mas durante toda a sua jornada espiritual nessa terra. Nós te agradecemos por todas as Tuas bênçãos e nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos. No doce nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Amém. Feliz sábado a todos e a você que nos assistiu na internet. Um bom sábado e até à tarde.